Olá, meu amigo gestor, prevencionista e, sobretudo, meu amigo trabalhador. O meu nome é Oswaldo Espíndola, sou engenheiro de segurança do trabalho, administrador de empresas voltado à gestão de pessoas e professor nas disciplinas de saúde e segurança do trabalho e também higiene ocupacional. O assunto hoje é ferimento em home office. É acidente de trabalho? Acidente de trabalho, se ocorrer em home office, se abre uma CAT. O que é uma CAT? CAT quer dizer o comunicado de acidente de trabalho. É o documento oficial que deve ser emitido para que o trabalhador possa ter direito ao benefício previdenciário se mais tarde for necessário ou a qualquer momento que seja necessário e que o trabalhador precise realmente exercer o seu direito em função de uma ocorrência de acidente. Mas o tema hoje não é esse, eu não vou poder aqui aprofundar, explicar, dar detalhes do que é uma CAT. Isso é tema para um outro momento, quem sabe para um outro vídeo. O tema de hoje é o ferimento quando ocorre em home office. Ele é acidente de trabalho? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso. O home office ou trabalho em domicílio tem sido cada vez mais frequente, principalmente em razão do contato entre partes ter se tornado possível com o uso da tecnologia. As partes aqui se referem às chefias e subordinados, empresa e trabalhador. A tecnologia tem favorecido isso e cada vez mais tende a favorecer, possibilitando que com isso seja possível realmente o trabalhador transformar a sua casa, o seu ambiente onde outrora apenas morava, fazer dele o seu ambiente de trabalho. Em função da pandemia causada pelo coronavírus, o próprio poder público no Brasil, outrora tão resistente a essas mudanças, ele começa, nos últimos dias, a procurar estimular esta prática. Quer dizer, o próprio poder público tem procurado, nos últimos dias, estimular esta prática. Ter uma política de home office já se tornou prática de diversas empresas, especialmente após ele ter sido regulamentado com a reforma trabalhista aprovada no final de 2017. Vejam os senhores, apenas no final de 2017 nós tivemos esse trabalho, essa prática de trabalho, essa modalidade de trabalho oficialmente regulamentada pela reforma trabalhista. É claro que muitos poderão dizer que já a partir de 2011 nós já tínhamos citações, já tínhamos uma legislação que falava sobre isso, mas a regulamentação efetivamente ela veio apenas no final de 2017. Veio tarde, mas veio, né? Não vamos aqui ficar lamentando, chorando que só veio em 2017. O que importa é que está aí, e ainda bem que está, né? Porque se não tivesse, teria que ser tudo na base da medida provisória. E aí, você sabe que isso dá muita polêmica, né? Então é bom que já esteja lá previsto na legislação, que todo o corpo jurídico do nosso país, os nossos magistrados, já estejam lidando com isso e a gente possa, inclusive, ter aí as jurisprudências à disposição. Mas, nesse formato de trabalho, o profissional está sujeito às mesmas regras dos colaboradores que prestam serviço no estabelecimento, nas dependências da empresa? Sim ou não? Sim. Claro, meus amigos. É claro que sim. Principalmente nas regras da jornada saúde e segurança no trabalho, que é a nossa praia, né? Que é onde o prevencionista, o gestor de saúde e segurança atua e onde nós estamos aqui a falar com nossos amigos trabalhadores. Quando o funcionário presta serviço em sua residência, o empregador continua sendo responsável pela sua segurança.
devendo, por exemplo, cuidar para que sejam cumpridas as regras de ergonomia do trabalho. Durante a prestação do serviço, a residência se torna local de trabalho do funcionário. Em termos de jurisprudência, existe o entendimento que, havendo algum tipo de lesão ou ferimento durante o horário laboral, será considerado acidente de trabalho. Então, já esse entendimento. Se durante seu expediente normal o funcionário sofrer um choque elétrico, por exemplo, ao instalar um computador, este fato tenderá a ser considerado um acidente de trabalho. Se o empregado adquirir uma doença relacionada ao trabalho, a famosa DORT ou uma LER, em função da prestação de serviço, isso tende a ser considerado também acidente de trabalho. Vale destacar que a DORT, como é conhecida, doença ocupacional relacionada ao trabalho, é um conceito bastante abrangente que envolve também a LER, que seria lesão por esforço repetitivo. Em algumas empresas, um conceito, uma sigla mais reconhecida pelos trabalhadores. A DORT não é tão conhecida, é mais conhecida pelas pessoas que atuam na área de saúde e segurança do trabalho. Mas podemos dizer que a LER é uma espécie de DORT. E qualquer uma delas que ocorrer, você pode chamar como quiser. Mas se for relacionado ao trabalho, realmente será considerado também acidente de trabalho. Então a legislação está aí garantindo o direito dos trabalhadores, independentemente de a atividade ser realizada na casa do funcionário ou nas dependências da empresa. A legislação possibilita hoje esta prática. Mas quando o funcionário, em seu horário de trabalho, executa uma tarefa sem nenhuma relação com a atividade laboral e se machuca. Se, por exemplo, ele se machuca trocando um chuveiro, como fica? De repente, ele trabalha com programação, ele é programador, na área de tecnologia, e se machuca trocando um chuveiro. Fica difícil, né, amigos? Porque vai se entender que não estava fazendo alguma coisa que tivesse alguma relação direta e nem indireta com sua atividade. Nesse caso, aqui no exemplo que eu estou citando, pode haver uma prova em contrário, considerando não existir relação com a atividade laboral, situação em que deixará de ser considerado acidente de trabalho. Diante de tudo isso aí, meus amigos, podemos dizer que saúde, segurança e ergonomia continuam sendo direitos dos trabalhadores. Portanto, a empresa deve garantir todos os direitos estabelecidos pela CLT. Não perdemos esses direitos. Alguém diz por aí que perdemos, acabaram com os direitos dos trabalhadores, sucatearam os direitos. Não, eles estão aí. Claro que foram revisados, passaram por mudanças. O próprio trabalho remoto, né, ou trabalho em casa é um exemplo disso. As relações acabam mudando em termos de formato, porém os direitos devem ser preservados e aí estão. Além disso, a empresa deve garantir equipamentos necessários para as atividades exigidas e, evidentemente, a parte central aqui da nossa conversa, o atendimento das normas de saúde, segurança e ergonomia dos funcionários. Mas como isso é feito? Como fazer isso? Obviamente, eu não tenho a pretensão de, num rápido vídeo, explicar, detalhar como isso é feito. Não há como fazer isso. O objetivo aqui não é transformar ninguém, nesse instante, ao assistir esse vídeo, em um técnico ou engenheiro de segurança, mas passar uma ideia para que o funcionário que atua nessa modalidade possa fazer uma reflexão e ver se aquilo que ele está hoje recebendo, em contrapartida, está, de alguma forma, consoante
se está equivalente com o que é dito pela legislação. E, por outro lado, o gestor possa também fazer uma análise crítica e ver se as suas práticas estão adequadas à legislação. Todas as empresas devem atender, em especial, duas normas regulamentadoras. Hoje, elas são ligadas à Secretaria Especial do Trabalho, da Presidência, né? Secretaria da Presidência. Estas duas são responsáveis por estabelecer condições básicas sobre saúde e segurança dos funcionários. Eu poderia aqui citar várias NRs, mas faço questão de citar principalmente essas duas aqui, a NR 7 e a NR 9, porque elas dão a base, o direcionamento. A NR 9, por sua vez, ela torna, né, como base, ela dá o direcionamento para se fazer o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o famoso conhecido PPRA. E a NR7, ela orienta como deve ser feito o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, o PCMSO. Quer dizer, a NR9, o PPRA, a NR7, o PCMSO. Na primeira, NR9, o ambiente deve ser avaliado para identificar os riscos existentes no mesmo. Esse documento normalmente é feito pelo engenheiro de segurança. Em alguns casos, o técnico de segurança do trabalho, ele participa e até emite em parceria com outros profissionais. O médico do trabalho também desenvolve esse documento. E, em especial, no caso, aí, agora já não é especial. Agora, exclusivamente, o PCMSO, ele deve ser emitido pelo médico do trabalho. Esse é um documento de atuação exclusiva do médico. O detalhe é que o PCMSO, esse documento, ele é feito com base no PPRA, no documento feito normalmente pela Engenharia de Segurança do Trabalho. E esse documento vai servir de base para que, observando ele, o médico possa definir quais exames médicos, exames inclusive complementares, o trabalhador deverá realizar para poder atuar com segurança no ambiente de trabalho. De um modo geral, nós podemos dizer que o PPRA é estabelecido pela norma regulamentadora NR9 e tem como objetivo cuidar da saúde e integridade dos empregados, levando em consideração as ameaças que possam existir nos locais de trabalho. O PPRA avalia os riscos dos agentes físicos, químicos e biológicos que, em razão da sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição, possam causar danos aos funcionários. Já o PCMSO, conforme falamos antes, ele tem um caráter preventivo, porque possibilita o rastreamento e o diagnóstico de possíveis danos à saúde, doenças profissionais ou outras relacionadas ao trabalho em decorrência da função exercida. Quer dizer, eu vou fazer certos exames conforme a função exercida ou o risco que o trabalhador está exposto. Se porventura ele estiver exposto a um risco de trabalho em altura, se ele faz alguma atividade em altura, é natural que se façam exames que identifiquem se esse funcionário pode subir em locais elevados, se ele não sofre de epilepsia, como é o controle da sua pressão arterial, a sua taxa glicêmica, enfim, outras variáveis físicas que devem ser controladas e avaliadas pelo médico do trabalho para que ele possa emitir um atestado de saúde ocupacional e dizer que o trabalhador está apto para realizar aquela atividade naquelas condições. Como estou citando aqui, o trabalho em altura. Se fosse um trabalho com eletricidade, um serviço de soldagem, também teria lá as suas especificidades. Então, cada caso é um caso. Você não pode fazer aquilo ali de maneira genérica, achar que
você vai avaliar, vai mandar fazer os mesmos exames, sem fazer uma análise crítica do ambiente onde o trabalhador irá estar atuando. Nós temos também a NR17. Eu vou rapidamente falar aqui o que busca a NR17. É uma norma muito interessante e ela busca fazer a compatibilidade, identificar a situação do mobiliário onde o trabalhador está e ver se há necessidade de trocar, substituir, principalmente buscando o conforto ergonômico do funcionário. Esta NR estabelece o tamanho dos móveis, para que os mesmos sejam adaptados à condição do trabalhador, ao tamanho do trabalhador, e não o contrário. Não é o trabalhador que vai se adaptar ao mobiliário, mas sim o mobiliário que se adapta ao trabalhador. Você vai transformar o ambiente na forma mais confortável possível. Podemos dizer que ergonomia é a disciplina que estuda o conforto humano no ambiente de trabalho. Interessante também esse conceito. O home office é uma modalidade de trabalho que já está sendo adotada cada vez mais por diversas empresas ao redor do mundo. Mesmo que no Brasil ele ainda não seja presente em grande quantidade, é uma tendência. Existem benefícios que ele proporciona tanto para os contratantes quanto para os contratados, seja por meio de redução de custo ou até, em muitos casos, aumento da qualidade de vida. Mas também existem muitos desafios que não devem ser ignorados. Costumo dizer, como já falei em outros vídeos, que não sou pessimista nem otimista. Sou um realista esperançoso. Então eu acredito na evolução desta modalidade. Sou entusiasta. Não estou aqui para torcer contra. Estou aqui desejando sucesso a todos que já atuam nessa modalidade, que possam preparar o seu ambiente, vencer os desafios, pois estamos ainda no começo. Grandes desafios nos aguardam nesta jornada. Quem sabe, numa próxima oportunidade, num próximo vídeo, podemos falar sobre os desafios. O meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Foi muito bom estar com você até este momento. Aguardo-lhe numa próxima oportunidade e deixo aqui minhas saudações prevencionistas.